Oi, pessoal, professor Giovanni, com a disciplina Redação. Hoje eu trouxe um assunto chamado Depressão e Suicídio. Por que esse assunto em redação? Porque na próxima redação que nós vamos fazer, a nossa próxima proposta, vai falar exatamente sobre isso, depressão e suicídio no nosso país, né? Então, já vou passar algumas informações para que vocês consigam dar um início, redigir uma boa redação. Então, o assunto depressão e suicídio, né? Coloquei aqui um termo, problemas todos temos. O que é que eu quero dizer com isso aqui, né? Que problemas todos temos e o que diferencia é a forma e os recursos que cada um dispõe para lidar com eles. Quer dizer, cada pessoa lidar com o problema de uma forma diferente. Setembro Amarelo. Já é do nosso conhecimento, né, que esse mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E estamos no mês de setembro, né, Setembro Amarelo, onde o objetivo é levar o máximo de informações possíveis para toda a população a respeito deste tema que ainda é um grande tabu para a sociedade e envolve muitos mitos. A gente sabe disso, né? Falar sobre depressão, falar sobre suicídio não é muito fácil, não. O suicídio. O suicídio, ele não acontece de uma hora para outra, mas o seu processo pode ser rápido, ainda mais se a pessoa estiver em crise. É uma forma definitiva de acabar com um sofrimento que está latente e gritante por dentro da pessoa. A dor emocional e a desesperança. Gente, a dor emocional e a desesperança são tão intensas que por muitas vezes a pessoa não consegue visualizar sozinha outras possibilidades de resolução para uma situação ou problema, né? Então, essa é a dor mais profunda da alma. E não o desejo pela morte propriamente dita, que leva uma pessoa às tentativas ou ao ato em si. A depressão. A depressão, ela é a junção de vários fatores e contextos que englobam as experiências mais tenras de uma pessoa, até o momento atual de sua vida e desenvolvimento. A levam a pensar no comportamento suicida como uma alternativa, que eu já até fiz o comentário. E as chances de prevenção? Vamos ver aqui. Existem várias formas de aumentar as chances de prevenção, seja do adoecimento psíquico e emocional ou do suicídio. E uma delas é simplesmente falar sobre o que está se passando internamente com a pessoa, né? Por exemplo, se eu estiver sentindo alguma coisa, eu tenho que falar com alguém. Os pensamentos que circundam sua mente, os desejos e preocupações existentes. E o suicídio? Como prevenir? A grande maioria das pessoas não gosta de falar ou ouvir falar sobre o suicídio. O apego à vida é natural em quase toda a gente. As pessoas desejam viver e ter saúde. Desejar a morte, agir, pondo em causa a própria vida é estranho e pouco, ou nada compreensível para a esmagadora maioria das pessoas. E, no entanto, é importante conhecer o problema do suicídio, de modo a ajudar a prevenir essa trágica situação. Olha essa frase: não tenho vontade de viver. Quando alguém pensa ou diz, não tenho razão para viver, não tenho vontade de viver, preferia morrer, seria um alívio morrer. Quando alguém de modo ainda mais claro afirma, tenho a ideia de pôr termo à vida. Ou ainda quando alguém, levado por um estado de desespero, agiu para preparar o ato de suicídio, ou tentou e não consumiu porque sobreviveu. Em situações como as que eu acabei de falar, ou idênticas, estamos perante um risco para a vida que nos cumpre
conscientizar de forma que quem precisa tenha a ajuda necessária para vencer o desespero. Desde logo é preciso tomar consciência de que, na maioria dos casos, as ideias de suicídio e as tentativas de suicídio são uma manifestação de várias doenças psíquicas, e muito em especial da depressão. Quem tenha passado por uma crise depressiva sabe muito bem o sofrimento. O suicídio ele pode ser evitado, né? Nada mais errado do que uma atitude fatalista, infelizmente tão vulgar na opinião pública. As pessoas falam, aconteceu porque tinha de acontecer. Muitos pensam que o suicídio é uma livre escolha da pessoa, uma manifestação da sua autonomia. É erradíssimo. O suicídio é, em geral, a expressão final de um estado psíquico de limitação da liberdade, produzido a maioria das vezes por uma doença que é possível tratar. É necessário reconhecer as ideias de suicídio pelo que são de fato, a expressão de uma doença que tem remédio. Pensar no suicídio, a ideia de atentar contra a própria vida, é um sintoma de perturbações depressivas. E também o que a pessoa é levada a pensar quando já não consegue enfrentar outros sintomas da depressão. Gente, é tal desespero sentido nestas perturbações que o suicídio chega a ser a solução para a pessoa, né? A saída para o sofrimento suportável. Reconhecer o risco e evitá-lo. Há muitos estudos sobre fatores de risco de suicídio. O fator mais importante é, sem dúvida, a doença psíquica. Quando não tratadas, as depressões mais graves são doenças que se acompanham de risco de suicídio, tanto em doentes bipolares como em unipolares. Doenças como a esquizofrenia, perturbações ansiosas graves, a dependência do álcool e das drogas em geral, são também perturbações psiquiátricas que podem predispor ao suicídio. Como vencer, né? Vencer a depressão? As ideias de suicídio, tal como outros sintomas de depressão, podem ser tratadas. Para que possa ser ajudado ou ajudada, o seu médico ou outros profissionais da saúde deverão saber o que se passa consigo, quais seus pensamentos e sentimentos. Só se forem convenientemente informados, né, por si que sofre ou por alguém que melhor sabe do que se passa consigo, poderão tomar as medidas terapêuticas necessárias, né, ajustar a medicação ou modificar o tratamento. O controle adequado de uma crise depressiva, a prevenção e a atenuação dos sintomas faz com que volte a acreditar na vida e a viver. O que fazer, né? É buscar ajuda de um psicólogo, psiquiatra, mesmo nos grupos de autoajuda. É importante para iniciar o tratamento da depressão, já que permite ao adolescente falar sobre seus sentimentos, buscando estratégia para aliviar a dor e sair da depressão. Em alguns casos, o psiquiatra pode também receitar medicamentos. Eu trouxe aí uma imagem para a gente ver, né, que não é tão fácil quem está com esse problema. Depressão, que vai causar o suicídio. Nós temos aí, né, já o ato cometido. E como o assunto assim é preocupante, eu trouxe uma frase de otimista, né? O destino é moldado pela força do pensamento. Pense sempre positivo. De esperança. Sua mão estendida faz o outro entender que há esperança para a dor. E a estrutura do texto da redação, né, gente? Vocês dão uma olhadinha aí, que é o que já foi falado. Tese, o desenvolvimento. Vocês repitam isso aí, dêem uma olhadinha bem legal, tá certo?
o desenvolvimento 2 e a proposta de intervenção.